Fala aí, Rapizap, vamos resolvendo uma questão de física que caiu no Enem no ano de 2023. E a questão nos diz que, na tirinha de Maurício de Souza, os personagens Cebolinha e Cascão fazem uma brincadeira utilizando duas latas e um barbante. E ao perceberem que o som pode ser transmitido através do barbante, resolvem alterar o comprimento do barbante para ficar cada vez mais extenso. As demais condições permaneceram inalteradas durante a brincadeira. Então, beleza, aqui é interessante, ó. Permaneceram inalteradas, ó. Beleza, então aqui no na nossa tirinha a gente tem o Cebolinha aqui com a lata normal e o Cascão com uma lata de lixo, né? Então, o enunciado vai nos perguntar: na prática, à medida que se aumenta o comprimento do barbante, opa, deixa eu grifei errado aqui, ó. Aumenta o comprimento do barbante, ocorre a redução de qual característica da onda sonora? Vamos ver as alternativas. Altura. Bom, quando a gente está falando de altura, isso quando a gente está falando de altura na física, tá? Porque no nosso dia a dia, o que a gente conhece como altura tá na intensidade com que a gente percebe o som, certo? Por exemplo, você está com uma caixa de som e você vai aumentar a altura dele ou vai diminuir a altura dele. Nesse caso, o volume, né, você também pode chamar assim. Mas para a física, quando a gente está falando de altura, a gente está falando de sons mais graves ou sons mais agudos, entendeu? Então, e essa característica do som, a gente está associando diretamente com a frequência dele, tá? A frequência dele. Então, não faz muito sentido, né? Porque o que foi aumentado ali efetivamente foi o tamanho e o comprimento do barbante. Vamos lembrar das fórmulas da ondulatória que remetem a isso? Remetem a onda sonora, a ondulatória em si, né? Então, olha só, primeira coisa, a equação fundamental da ondulatória. Então, a velocidade vai ser igual a lambda vezes a frequência. Tá? Ele não disse que foi alterada a frequência. Vamos lembrar o que é frequência? Frequência está relacionado ao período dessa onda, tá bom? Então não tem nada que ver, né, com altura, não tem nada a ver com frequência, tá? Então não faz sentido. Aí você poderia argumentar, mas e a equação de Taylor, né? Que a equação de Taylor, que é justamente sobre essas cordas sonoras, que a gente vai ter que a velocidade é igual à raiz quadrada da força, tá? Que é a força com que o Cebolinha e o Cascão estão submetendo, a tensão com que o Cebolinha e o Cascão estão submetendo essa corda, dividido pela densidade linear dessa corda, que é a massa pelo volume dessa corda, certo? Pela grossura dessa corda. Mas a grossura não tem nada que ver com a extensão dela, a largura, o comprimento dela, tudo bem? Então a gente já pode descartar o gabarito da nossa letra A, inclusive o gabarito da nossa letra B que fala sobre o período, né? Eu acabei de dizer, acabei de provar que a frequência não tem nada a ver com o comprimento do barbante, né? Não vai alterar, o período não vai ser alterado, certo? Com o aumento do comprimento do barbante, porque ele tem a ver com a frequência e o período, tá? Então, período já não é. Amplitude. Amplitude já é interessante por quê? Porque quando falamos de amplitude, a gente está falando com a propagação da energia ao longo dessa corda, tá? A gente está falando dessa energia que está passando aqui nessa extensão dessa corda, tá? E quando você vai aumentando a extensão dessa corda, é evidente que você vai perder mais energia para o ambiente, tá? De tal forma que a amplitude vai se reduzir quando chegar aqui para o Cebolinha. Então ele vai ouvir que nem eu tinha dito antes, que tem uma diferença entre você estar falando de altura e de amplitude da onda, certo? O volume da onda que a gente está percebendo ela, certo? Então aqui vai ser o nosso gabarito da nossa letra C, ok? Então, mas vamos ver o resto aqui, porque às vezes você não tem essa sacada. Eu acho que dá muito para você marcar essa alternativa com base em eliminação, tá? Então, velocidade. Velocidade eu acabei de mostrar aqui, olha só, que nem frequência nem o lambda a gente não está falando da corda física ali. A gente está falando da onda, a onda no seu aspecto microscópico ali, certo? A onda sonora ali, certo? A gente não está falando da onda que a corda vibrando vai estar gerando, tá? Então, a letra D também não faz sentido, ok? Porque a velocidade ela está diretamente associada ao lambda, que é o comprimento dessa onda que está passando por Cebolinha, ok? E a frequência também não tem nada a ver, que nem eu expliquei, tá? Então a velocidade não tem como ser. E o comprimento de onda eu acabei de te explicar o porquê que não pode ser o comprimento de onda, porque o comprimento de onda não está ligado ao aspecto necessariamente macroscópico aqui que a gente está vendo dessa corda, tá? Então é isso.
Eu espero que você tenha gostado, eu espero que você tenha entendido. Se você tiver alguma dúvida, se deixe aí nos comentários, eu vou estar respondendo assim que possível. E até a próxima.